o bilionário da máfia que pagou 1 bilhão e a surpreendente sombra do amor verdadeiro. O sol estava se pondo em Ipanema, tingindo o céu de um laranja vibrante, quando Daniel, um jovem advogado de apenas 28 anos, saiu de seu escritório cansado. Sentia o peso do mundo nos ombros, mas a alegria de um dia de trabalho não era suficiente para apagar a preocupação que o atormentava. Sua irmã, Ana, estava em um hospital público, lutando pela vida após um erro médico terrível. Foi nesse momento sombrio que seu destino cruzou com Armando, um bilionário cuja reputação envolta em escândalos falava por si. Daniel se virou para ele, os olhos cheios de dúvidas e esperança, quando Armando fez a proposta que mudaria tudo: R$1 milhão para ajudar a limpar seus negócios. A oferta era tentadora e, mesmo que Daniel hesitasse, a imagem de Ana balançando a cabeça em dor o atormentava a cada instante. A avó sempre dizia: trabalho honesto sempre traz recompensa. Mas o que Daniel poderia fazer com toda a honestidade do mundo se a vida de sua irmã estava em jogo? Ele pensou na imoralidade de Armando e nos rumores que circulavam sobre sua vida. O que um homem assim queria, se não usar Daniel para ratificar ainda mais suas tramóias obscuras? Enquanto isso, no hospital, o cheiro de remédios e a aflição de outras famílias ecoavam em seus ouvidos. Cruzando com outros parentes aflitos, cada olhar compartilhava a dor, mas também uma centelha de esperança. Daniel pensou na avó, que sempre lhe ensinou sobre a dignidade e o valor da vida. Ele se lembrava das tardes em que ela contava histórias de luta e superação, e a imagem dela com o sorriso cansado se fixou em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O peso da escolha sobre Daniel se intensificou. Armando, ao propor a aliança, tinha um olhar triste, quase melancólico, como se também fosse um prisioneiro de suas próprias decisões. Num momento de confraternização, ele confidenciou uma história de amor perdido, e aqueles que escutavam podiam sentir a solidão imensa que pairava entre eles. Olhando para o bilionário, Daniel percebeu que, de certa forma, ambos estavam em busca de redenção. Até onde você iria por amor? A pergunta ecoava na mente de Daniel, instigando um conflito visceral entre o desejo de salvar Ana e a repulsa ao mundo sombrio que Armando representava. O jovem advogado enfrentava um dilema moral intenso, uma verdadeira tempestade interna. No fundo, sua luta não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre o que era certo e justo. Ele sabia que a resposta certa não era simples, que poderia mudar não só seu destino, mas também o de sua família, os ensinamentos da avó e o valor do amor e da dignidade. Com o coração acelerado, Daniel se preparava para o que parecia ser a escolha mais difícil de sua vida, entre a luz da esperança e a escuridão da corrupção. O que ele faria a seguir? A decisão estava prestes a ser tomada, mas as sombras do passado e a pressão do presente ameaçavam consumir cada pedacinho da sua essência. A noite havia caído com um peso silencioso, e as luzes da cidade começavam a brilhar como estrelas perdidas. Daniel caminhava sem rumo, seus pensamentos emaranhados como os fios de uma teia. O que faria? O milhão oferecido por Armando era a resposta para suas orações, mas a sombra da imoralidade o seguia a cada passo que dava. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao imaginar a vida que poderia ter com aquele dinheiro, mas logo voltou a encarar a realidade fria do hospital. Dentro do hospital, Ana estava lá, frágil e vulnerável. O som do maquinário, o ficar de olhos abertos para uma realidade cruel, o toque das mãos dos enfermeiros cheias de compaixão, tudo isso o fazia sentir que o tempo era uma espada sobre sua cabeça. Ele se aproximou de seu quarto e viu a irmã com tubos conectados. Sua pele estava pálida demais e seu sorriso, que um dia iluminou seus dias, se tornara uma lembrança distante. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Daniel. A dor era real e ele não conseguia se desprender dela. Nesse momento, um médico entrou em cena, seu semblante sério. O coração de Daniel disparou. "Como ela está?", perguntou,
com a voz engrossada pela preocupação. O médico suspirou e olhou nos olhos de Daniel. Estamos fazendo o possível, mas precisamos de mais recursos para os tratamentos avançados. Isso pode fazer a diferença. As palavras do médico soavam como um eco de Armando, e a pressão se tornava mais pesada. Daniel passou a mão pelo cabelo numa tentativa de clarear a mente. Ele pensou nas consequências. Aceitar o dinheiro? O que aconteceria com sua alma? O que ele diria à avó se ela soubesse que optou por trilhar um caminho sujo em busca de ajuda? Outros pensamentos conflitantes surgiam. O que não faria por amor à sua irmã? Uma mensagem surgiu naquele instante em seu celular. Era Armando. Precisamos nos encontrar. A oferta continua de pé. As palavras brilhavam na tela como uma tentação irresistível. Daniel balançou a cabeça, sentindo a pressão aumentar. Ele percebeu que não era apenas um advogado lidando com uma emergência, mas um homem em busca de respostas sobre sua própria moral, sobre o que estava disposto a fazer por amor. O barulho do hospital, misturado às vozes de esperança e desespero, criava uma sinfonia angustiante. Momentos depois, ao sair do hospital, Daniel sentiu um impulso. Ele precisava encontrar Armando. Precisava tomar uma decisão antes que a luz de Ana se apagasse para sempre. Com seu coração batendo acelerado, dirigiu-se ao encontro. Cada passo uma batalha interna entre a luz da esperança e a escuridão da corrupção. E quando chegou ao local combinado, encontrou Armando, esperando na penumbra. O bilionário tinha uma expressão intensa, como se carregasse o peso do mundo. "Você decidiu?" perguntou, sua voz carregada de expectativa. Daniel olhou em seus olhos e percebeu que a resposta não era só sobre R$1 milhão. Era sobre um futuro arriscado, uma vida marcada por escolhas e a busca desesperada por redenção. Ele respirou fundo. A escolha estava prestes a ser feita. O que Daniel diria agora mudaria tudo. E na fração de segundos que pareciam durar uma eternidade, a pergunta cortou o ar. E se o que está em jogo não for apenas a vida da minha irmã, mas também a minha própria alma? A noite engoliu os dois homens em um manto de tensão. Daniel se sentiu pequeno diante de Armando, como se sua vida estivesse pendurada em uma linha fina. Enquanto observava o bilionário, pensou em tudo o que o dinheiro poderia trazer: esperança, cura, talvez até mesmo a salvação da sua irmã. Mas a ideia de aceitar a oferta estava impregnada de dúvidas. O que ele teria que sacrificar? "Daniel, eu posso fazer isso acontecer. Apenas assine. Você terá o que precisa. Ana terá a chance de viver", insistiu Armando, seus olhos penetrantes fixos nos dele. Havia uma promessa oculta naquelas palavras, uma esperança que brilhava contra a escuridão que o cercava. "E o preço disso? O que eu teria que fazer em troca?" questionou Daniel, a voz trêmula. Ele sentia um nó na garganta e o coração martelando. A cena da cama do hospital se repetia em sua mente, a imagem da irmã pálida e frágil, como uma flor que murchava sem a luz do sol. Porém, ao mesmo tempo, a ideia de se envolver com alguém como Armando o aterrorizava. "Basta que fique do meu lado quando eu precisar. Não é tão complicado. Considere um investimento estratégico. Não se deixe levar por preceitos morais que não existem nesse mundo. É hora de ser prático", Armando respondeu, quase como se estivesse tentando seduzi-lo com as promessas de poder. Daniel hesitou, perdido em um mar de incertezas. O que ele desejava era simples: a vida da irmã. Isso justificava colocar sua própria moral em perigo? Ele olhou para o chão, tentando encontrar um ponto de clareza em sua mente. "E se eu disser não?" O desafio brotava involuntariamente de seus lábios. Ele queria testar Armando, era quase necessário. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o ar estivesse pesando entre eles. "Se você disser não, Daniel, Ana poderá não ter outra chance. Pense bem, o tempo é implacável." A voz de Armando ressoou grave, como o eco de um trovão. Daniel sentiu o estômago revirar. Sabia que não poderia ignorar aquela verdade. Mas e seu próprio futuro? E sua consciência? As luzes da cidade pulsavam como um coração vibrante, mas Daniel estava imerso em um deserto. Conflitos emocionais lutavam dentro dele, uma guerra silenciosa entre o desejo de salvar a irmã e o medo das repercussões de suas escolhas. E se ele se tornasse tudo o que detestava? O bilionário diante dele não era apenas um estranho, era um convite a um mundo obscuro que poderia consumir sua alma. A realidade se desdobrava à sua frente como um labirinto.
Ele precisava de um caminho, uma saída, que não o deixasse se perder totalmente. "Eu só quero um minuto", murmurou, a mente girando como uma prensa. A noite parecia mais profunda, o céu escondido pelas nuvens escuras. Então, com um impulso que parecia vir de dentro, ele disse: "Estou disposto a ouvir. Mas, novamente, o que realmente está em jogo aqui?" O olhar de Armando se iluminou com uma chama curiosa e o semblante se transformou. Uma nova possibilidade estava no ar. O que Daniel não sabia era que essa escolha abriria portas que ele nunca imaginou que existissem e revelaria segredos que mudariam o curso de suas vidas. Um sussurro de esperança misturado ao perigo pairava entre eles. A perspectiva de uma decisão trazia um novo tipo de pressa à mente de Daniel. Ele não podia mais se dar ao luxo de hesitar. O que ele descobriria sobre si mesmo e o mundo que o cercava o deixaria em choque. E quando Armando deu um passo à frente, uma sombra de desejo e ambição pairando sobre ele, a pergunta pairou no ar: "O que você realmente está disposto a arriscar para salvar a sua irmã?" Daniel sentiu o peso das palavras de Armando reverberar dentro dele como um tambor, cada compasso um lembrete da urgência de sua situação. O bilionário estava à sua frente, a confiança exalando dele como um perfume forte, quase sufocante. O jogo que ele já estava jogando não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre vida e morte, sobre o preço que se paga por amor. "Precisamos ir a um lugar mais seguro", Armando disse, trazendo Daniel de volta à realidade. A pressão da cidade pulsando ao redor deles era palpável, mas ele se sentiu puxado para um buraco negro, como se estivesse prestes a entrar em um novo mundo. O carro luxuoso de Armando os esperava na escuridão, os faróis iluminando brevemente suas faces. Durante o trajeto silencioso, Daniel não conseguia parar de pensar na irmã. A imagem de Ana deitada em uma cama de hospital, com tubos e máquinas pulsando ao seu redor, não saía da sua mente. Ele se lembrava de como ela sorriu quando se sentou na varanda, a brisa suave brincando com seu cabelo, cheia de vida. Isso era antes de tudo mudar. Isso era antes que as contas médicas se tornassem um pesadelo sem fim. "Daniel", Armando cortou seu pensamento. "Turbilhão de pensamentos? Eu sei que parece um grande salto, mas eu estou aqui para te ajudar. Pense na sua irmã. Ela merece uma chance." A voz de Armando era como um canto hipnótico, e por um momento Daniel se sentiu vulnerável, quase como se estivesse em um transe. O que o bilionário oferecia era uma saída da escuridão em que se encontrava. Mas que saída seria essa? O que ele realmente sabia sobre Armando? O homem parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, mas Daniel desconfiava que havia muito mais por trás daquele sorriso controlado. "Isto não é só sobre Ana, não é? Você tem algo a ganhar com isso", Daniel finalmente disse, rompendo o silêncio. A tensão entre eles crescia, um fio esticado pronto para romper a qualquer momento. "O que você vê como um jogo é na verdade uma aliança", Armando respondeu, virando-se ligeiramente para Daniel, seus olhos a um palmo do rosto dele. "Precisamos de pessoas como você. Alguém que lute por aquilo que ama, mesmo que isso signifique sujar as mãos", ele completou, a intenção quase palpável no ar. "Isto não é só sobre Ana, não é? Você tem algo a ganhar com isso", Daniel finalmente disse, rompendo o silêncio. A tensão entre eles crescia, um fio esticado pronto para romper a qualquer momento. "O que você vê como um jogo é na verdade uma aliança", Armando respondeu, virando-se ligeiramente para Daniel, seus olhos a um palmo do rosto dele. "Precisamos de pessoas como você, alguém que lute por aquilo que ama, mesmo que isso signifique sujar as mãos", ele completou, a intenção quase palpável no ar. A proposta de Armando era sedutora e assustadora. Uma aliança com um homem tão poderoso e perigoso poderia dar a ele o que desejava, mas também o enredaria em um mundo de sombras. O instante de hesitação pareceu eterno. Daniel queria gritar, mas nada saiu. O carro acelerou na estrada e ele percebeu que estava prestes a mergulhar em um abismo. "Eu preciso saber o que exatamente exige de mim." A coragem dele se misturava à adrenalina enquanto ele olhava para Armando, esperando que as palavras não fossem mais pesadas do que ele podia carregar.
As luzes da cidade piscando rapidamente do lado de fora pareciam encerrar um ciclo, e Daniel respirou fundo, um misto de medo e esperança queimando em seu peito. O que quer que Armando estivesse prestes a revelar mudaria tudo. Ele estava se aproximando do precipício, mas conseguiria dar o salto? Você precisa entender que existem riscos, Armando começou, olhando diretamente nos olhos de Daniel. Mas o maior de todos é não agir. Os dois estavam agora em um beco sem saída, cercados por paredes de tijolos e sombras longas. Com um gesto, Armando indicou que parassem. São esses riscos que moldam nosso destino. Você está preparado a descobrir até onde está disposto a ir? A pergunta ecoou, e Daniel, com o coração pulsando forte, percebeu que nesta noite seu destino começaria a ser desenhado. Ele deu um passo à frente, já não havia volta. A decisão estava diante dele, e o que quer que estivesse esperando na esquina moldaria não apenas o seu futuro, mas também o de Ana. E, na fração de segundo que se seguiu, uma pergunta mais aterradora se formou em sua mente. Essa escolha entregaria a vida da sua irmã ou a alma dele? O carro parou abruptamente, fazendo Daniel se segurar no banco. O silêncio que se seguiu parecia denso, quase opressivo, e a tensão entre ele e Armando era palpável. A voz do bilionário, ao quebrar aquele instante de quietude, vibrava de expectativa. Haverá ações que exigirão de você mais do que a coragem. Será preciso mudar sua forma de lutar. Daniel olhou pela janela, observando a cidade pulsar à sua volta, alheia aos dramas que se desenrolavam dentro do carro. Poderia ele mudar? O peso daquela decisão começou a se manifestar como uma pressão em seu peito. Ana era a única coisa que ele sempre quis proteger, mas a que custo? Quero que você trabalhe para mim, Armando prosseguiu. Sua voz agora um sussurro que carregava tanto uma promessa quanto uma ameaça. Existem pessoas que precisam de alguém determinado, alguém que não tenha medo de entrar em encrenca. E eu acredito que você é esse alguém. Daniel respirou fundo. Trabalhar para um bilionário da máfia. A ideia parecia absurda e sedutora ao mesmo tempo. Armando estava abrindo uma porta, mas qual seria o preço a ser pago por isso? Ele se lembrou das lágrimas de Ana, dos momentos em que ela sorriu para ele, mesmo em meio à dor. O sorriso dela o impulsionava, mesmo na escuridão. E o que exatamente você pretende que eu faça? Daniel perguntou, sua voz firme apesar do turbilhão interno. Ele sabia que não poderia se deixar levar apenas por emoções. Precisava de clareza. Armando inclinou-se mais perto, seus olhos escaneando o rosto de Daniel com uma intensidade quase avassaladora. Desvendaremos uma rede de corrupção. Informações, contatos, um jogo de xadrez onde as peças não são somente figuras, são vidas. Você começaria buscando um homem específico, alguém que tem informação vital sobre a saúde de sua irmã. Ele pode te ajudar a salvar Ana. As palavras de Armando foram como um choque elétrico. A esperança e o horror se entrelaçaram. Poderia ele realmente arriscar tudo por uma pista? E se esse homem fosse parte da trama que ameaçava a segurança de sua família? A vida dele já estava em risco, e a ideia de se envolver ainda mais com Armando o deixava inquieto. E qual é a sua parte nisso? Daniel indagou. Qual o seu interesse em me ajudar? Armando sorriu, mas havia algo sombrio naquele sorriso. Eu tenho meus próprios motivos. Nossas metas são maiores que a sua dor e a minha ambição. No fim, todos ganham. Mas você precisará decidir agora. O tempo pareceu parar enquanto Daniel ponderava. Ele poderia se recusar, voltar atrás e tentar uma solução mais convencional. Mas sentia que nesse mundo isso seria em vão. Gambiarra, corrupção e poder eram as regras. E no fundo, na parte mais obscura de sua mente, ele sabia que talvez não tivesse outra escolha: lutar ou perder tudo. Nesse momento, o carro começou a se mover novamente, e Armando afundou os pés no acelerador. A cidade passava veloz, um borrão de luzes e sombras. Daniel, absorvendo as novas informações, sentiu como se estivesse em uma montanha-russa emocional. O que estava prestes a fazer poderia simplesmente ser a chave para a vida de Ana ou um passo em direção à sua própria ruína. Última chance, Daniel, Armando disse, a voz firme, quase um comando. Você tem 1 hora para decidir se quer ser um jogador nesse jogo. Daniel olhou pela janela. Viu a vida seguir enquanto ele se sentia paralisado em sua própria tempestade interna.
A cidade, cheia de vidas que continuavam, o fazia se sentir um estranho em sua própria história. E diante da pressão daquela escolha, uma única pergunta ecoava em sua mente. Ele realmente estava pronto para entrar nesse jogo, mesmo que o preço pudesse ser sua própria alma? Com o coração acelerado, ele virou-se para Armando. A decisão estava se formando, como um vendaval prestes a se desatar. E se ele dissesse que sim, que estava disposto a arriscar tudo? O que aconteceria em seguida? Daniel sentiu o tempo esticar, como se cada segundo se arrastasse. O carro disparava pelas ruas e a cidade parecia testemunhar a luta interna que acontecia dentro dele. Ele já havia enfrentado desafios, mas nada chegava perto do que estava prestes a decidir. O peso da responsabilidade por Ana mergulhava fundo em seu coração. É isso que você quer, Daniel? A voz de Armando penetrava sua consciência. Você quer conseguir algo a qualquer custo, mesmo que isso envolva cruzar limites que nunca imaginou? Ele olhou para o bilionário, em busca de respostas que não estavam ali. Armando parecia ter estratégia, um plano detalhado. A mente de Daniel vagava incessantemente entre a ideia de salvar Ana e como isso o transformaria em alguém que ele não reconheceria mais. A cada escolha, uma consequência, ele murmurou, quase consigo mesmo. Mas havia algo maior em jogo. A silhueta de Ana, a lembrança das risadas e do carinho que compartilhavam se sobrepunham ao receio do desconhecido. Ele não poderia simplesmente deixar as coisas como estavam. A doença dela não iria esperar. Sim, eu aceito, Daniel declarou, sua voz surpreendendo até ele mesmo. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas havia uma chama de determinação em seu peito. Armando sorriu satisfeita, como se uma nova peça houvesse sido colocada no tabuleiro de xadrez. Ótimo, vamos começar com um contato. E um aviso. A partir de agora, você não será mais apenas você mesmo. O mundo que está prestes a descobrir é sombrio, mas te oferecerá um poder que você nunca sonhou, Armando disse, enquanto seus olhos brilhavam com uma excitação inquietante. A sensação de perigo encheu o carro enquanto Armando falava do homem que precisavam encontrar, um tal de Marco. Ele era um agente duplo, transitando entre os lados da lei e do crime. Com uma informação sobre a saúde de Ana, ele poderia ser a chave para reverter a situação, mas também parecia ser uma bomba relógio prestes a explodir. Ele pode ser imprevisível, Armando acrescentou, pressionando os pés no acelerador, buscando velocidade. Cuidado com o que você promete a ele. Uma vez que você entrar nesse jogo, não há volta. Como voltar atrás. A declaração pairou no ar como uma sombra, mas Daniel se sentiu mais determinada do que nunca. Ele não tinha escolha. Ana precisava dele. Arriscaria tudo por aquilo. Quando finalmente chegaram a uma antiga fábrica, Armando parou o carro. A estrutura estava em ruínas, imersa em sombras que a tornavam parecer um labirinto de segredos. O lugar estava isolado, mas como se tivesse vida própria. Ele pulsava com uma tensão familiar. Vamos entrar, Armando anunciou. Daniel sentiu seu coração pular. Um último olhar para Armando revelou um semblante sério. Lembre-se, a confiança é um luxo que você não pode se permitir. Eles saíram do carro e o barulho dos passos ecoaram na entrada da fábrica. O frio do ambiente parecia contrastar com o calor da urgência pulsando dentro de Daniel. Cada passo que davam era um passo mais perto do desconhecido, mas ao mesmo tempo mais perto da salvação de Ana. O peso da decisão pairava sobre eles, assim como uma neblina densa. Dentro da fábrica, as sombras dançavam e o cheiro de metal enferrujado preenchia o ar. Daniel olhou para Armando e, sem saber o que esperar, fez uma pergunta que já estava se formando em sua mente. E se Marco não tiver o que precisamos? E se ele decidir que eu sou apenas uma peça descartável? Nesse momento de vulnerabilidade, ele percebeu que o jogo não era apenas sobre poder e corrupção. Havia vidas em cada movimento, e a própria extensão do amor o traria de volta ou o arrastaria para um abismo ainda mais profundo. Armando o olhou, e uma expressão de compreensão apareceu por trás da frieza. Então, Daniel, você precisará descobrir o quão longe está disposto a ir por amor. Porque a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Enquanto as palavras de Armando reverberavam no ar, Daniel percebeu que o destino de Ana, assim como o seu próprio, estava prestes a ser desvendado no jogo mais arriscado que já experimentou. Ele não tinha ideia do que o futuro reservava,
Mas uma coisa era clara: o verdadeiro jogo havia começado. E quando as luzes da fábrica piscavam, uma dúvida ardente se fixou em sua mente. Até onde ele iria por Ana? E se isso significasse abrir uma caixa de Pandora? O ar na fábrica estava impregnado de uma expectativa elétrica. A luz fraca iluminava o espaço zigue-zagueante, revelando pilhas de sucata e arames retorcidos que pareciam sussurrar histórias de outras vidas, outros sonhos quebrados. Daniel respirou fundo, o coração acelerado enquanto caminhava ao lado de Armando. Cada sombra parecia mais ameaçadora do que a anterior. "Você tem certeza de que é isso que você quer?" Armando perguntou, seu tom indicando que aquela não era apenas uma formalidade. Daniel parou por um instante, refletindo sobre as lições de vida que enfrentara até ali. Qualquer passo em falso poderia custar não só sua vida, mas também a de Ana. "Não tenho escolha", respondeu, a voz mais firme do que se sentia. "Eu não posso deixar isso acontecer com ela." Armando assentiu, um brilho de aprovação em seus olhos penetrantes. "Então vamos seguir em frente, mas lembre-se, a vida não dá segundas chances." Ele começou a caminhar com determinação, levando Daniel consigo até um canto obscuro da fábrica. Ao se aproximarem, um homem emergiu das sombras. Marco tinha um olhar desconfiado, seus olhos eram como dois buracos escuros na noite, e seu sorriso era mais um reflexo de astúcia do que de bondade. "Armando", ele cumprimentou, a voz rouca. "Quem é o novo jogador?" "Precisamos da sua ajuda, Marco", Armando respondeu, a frieza lividente em sua postura. O homem olhou para Daniel, avaliando-o. Daniel sentiu o peso daquela avaliação e a necessidade de se mostrar. Ele não era apenas um peão nesse jogo, ele tinha um propósito. "E o que você tem a oferecer em troca?" Marco perguntou, inclinando-se levemente, como se já soubesse da resposta. "O que for preciso para salvar Ana", Daniel falou quase sem pensar. O nome dela saía de seus lábios como um mantra, a esperança e o desespero se colidindo. Ele sabia que estava se expondo, mas não importava. Ana não merecia outra coisa. Marco ergueu uma sobrancelha e um sorriso sutil apareceu em seu rosto. "Essa é uma resposta que é difícil de ignorar. Mas não se engane, garoto. O que você está pedindo não é só informação, é um pacto." "Eu aceito", Daniel disse, sem hesitação. Mas, ao cruzar aqueles limites, uma onda de medo o atingiu. Não havia volta. Ele olhou para Armando, que observava tudo com um sorriso enigmático, um entusiasmo perigoso. "Então vamos lá", Marco disse, gesticulando para que seguissem. Dentro de si, Daniel sentiu que o caminho se tornava cada vez mais escuro e complexo. As paredes da fábrica pareciam se inclinar, pronta para engolir suas intenções, mas a imagem de Ana o empurrava para frente. Ao entrarem em uma sala imunda, Marco começou a revelar fragmentos de informações, cada palavra uma faca cortando mais fundo nas esperanças e temores de Daniel. Mas havia algo mais que o incomodava, as sementes de dúvida que teimavam em brotar na sua mente. O jogo era complicado e ele não sabia qual seria o preço real a pagar. "Como você conhece tudo isso sobre Ana?", Daniel questionou, a desconfiança brotando em seu peito. "Digamos que eu tenho amigos em lugares altos e baixos", Marco respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. "A questão é, quanto você está disposto a sacrificar?" O relógio da vida de Ana corria em um ritmo alarmante, e enquanto trocavam palavras mais pesadas, Daniel sentiu que as sombras daquela sala começavam a se apertar ao redor dele, uma corda invisível se tensionando. Seria esta a fusão do amor verdadeiro com as trevas? "E se eu não tiver escolha?", Daniel desafiou, a determinação em seus olhos. Marco sorriu, mas havia uma frieza que aterrorizava. "Escolhas? Isso é apenas uma ilusão. Você já está envolvido, Daniel. O que resta agora é descobrir como você vai sair disso, ou se vai sair." Neste momento, uma nova ideia surgiu na mente de Daniel. Se ele realmente ia se jogar nessa batalha, tinha que estar preparado para tudo. A vida de Ana dependia dele, e ele já se perguntava até onde iria para garantir que ela tivesse uma chance. Uma luz fraca começou a piscar, quase como um aviso, e Daniel percebeu que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. Agora, o verdadeiro jogo estava começando, e o próximo movimento poderia mudar tudo de uma vez por todas. Seria possível manter a esperança em meio a tantas trevas? Daniel sentiu o frio da sala penetrar em seus ossos.
As palavras de Marco ressoavam como eco de um destino selado. Ele olhou ao redor. Cada esquina escura escondia segredos e perigos que sua mente não ousava imaginar. A luz piscante parecia praticar uma dança macabra, e o ritmo de seu coração acelerado se misturava ao sentimento de urgência que envolvia o ambiente. Estamos em um terreno perigoso, Daniel. Armando interrompeu, seu tom sério. O que você fará a seguir não tem volta. Uma vez tomada a decisão, as consequências virão rápido. Ele respirou fundo, tentando alinhar seus pensamentos. Ana era a única coisa que importava. Qualquer sacrifício era válido se significasse salvá-la. No entanto, a dúvida o assaltava, junto com a consciência de que o caminho difícil poderia levá-lo a lugares sombrios. Ele se viu ante um dilema. A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. Eu entendo, Daniel respondeu, apesar da voz trêmula. Mas quem é esse tal de amigo do qual você falou? O que ele sabe sobre Ana? Marcos sorriu, mas o gesto era mais uma máscara do que uma expressão de alegria. Seu amor pode ser poderoso, mas o poder também traz riscos. É preciso saber a quem você se entrega. Meu amigo tem informações valiosas, mas elas não vêm de graça. O que você quer em troca? Daniel perguntou, seus olhos afiando-se como facas. A cada resposta, mais fragmentos de suas convicções se despedaçavam. Eu preciso que você faça algo, para mim. Não pense que vai ser fácil. O homem, agora com um semblante mais sério, virou-se e o rosto escureceu nas sombras. Se você pretende salvar Ana, terá que jogar um jogo muito perigoso com ele. Um simples favor pode mudar tudo. Armando pareceu preocupado agora, como se tentasse desviar Daniel da linha que ele estava prestes a cruzar. Daniel, se você fizer um acordo com Marco, lembre-se, a máfia não perdoa. O que está em jogo é mais do que a vida de Ana. Pode ser a sua. Neste instante, Daniel estava tomado pelo furor. Ele não poderia e não iria deixar que o medo o dominasse. As memórias dos momentos com Ana o abraçaram de tal forma que mais nada importava. Eu estou dentro, Marco. Faça o que precisar, mas me diga exatamente como posso salvar Ana. As palavras saíram como um grito silencioso, um pedido à sorte e ao destino. Marco entreabriu os lábios, tombando a cabeça para o lado. Muito bem. Para conseguir a informação que precisa, você deverá infiltrar-se na organização rival. Uma missão arriscada, e você terá que ser convincente. Se falhar... Ele não terminou a frase, e a tensão na sala se intensificou. Daniel sentiu a adrenalina correr por suas veias como um convite à ação. Se havia uma chance, por mais remota que fosse, ele precisava dela. A imagem de Ana lhe conferiu uma força que o impelia a seguir, apesar de todos os sinais de alerta que gritam em sua mente. Quando começa? Daniel perguntou, sabendo que não havia mais espaço para hesitações. Logo, Marco respondeu, com um sorriso que agora parecia um aceno da própria escuridão. Vamos preparar você para o encontro. Confia em mim. Você precisará parecer alguém que não é. Enquanto a frustração e o medo se misturavam à determinação, o pensamento macabro de que estava prestes a entrar no mundo das trevas o atingia com toda a força. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia afastá-lo de Ana para sempre, ou trazê-la de volta. A escolha era arriscada, mas fazer nada seria ainda mais perigoso. Daniel se preparava para uma jornada que o mudaria. Ele estava à beira de um precipício e, em um momento de epifania, percebeu que a linha tênue entre amor e loucura começava a se desfazer. Como ele continuaria capaz de lutar quando a própria batalha parecia uma mistura distorcida de amor e traição? E, acima de tudo, ele poderia trazer Ana de volta sem sacrificar a si mesmo? A resposta a essas perguntas se tornava uma necessidade urgente, e a noite apenas começava. Daniel acordou em um sobressalto, o peso da decisão ainda pulsando na sua mente. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, paredes brancas que de tão iluminadas pareciam gritar. Ele estava sozinho, o silêncio, uma lembrança amarga da urgência que o impelia a agir. O simples pensamento de Ana o invadia como um bálsamo e uma lâmina afiada ao mesmo tempo. O tempo estava se esgotando. Levando a mão à testa, ele se lembrou da conversa com Marco. Ele precisava mergulhar na escuridão, mas o que isso significava? Infiltrar-se na organização rival não era apenas um ato de coragem, era um teste da própria essência. Daniel se levantou, determinado. Ele não poderia hesitar agora.
Com cada passo que dava em direção ao banheiro, sua mente fervilhava com ideias e possíveis cenários. Algo ali estava prestes a estourar. Quando a água fria lhe despertou os sentidos, ele encarou seu reflexo. O que se via no espelho não era mais o homem comum que conhecia. Olhos determinados, uma expressão endurecida pela tensão de um destino incerto. Ele precisava de uma estratégia, precisava de aliados e, mais importante, precisava de uma maneira de se conectar com o amigo de Marco. Foi então que decidiu procurar Armando. O velho amigo, ao lado, sempre foi um guia em tempos de incerteza. Daniel ligou para ele, com a voz tensa. Precisamos conversar. É sobre Ana. Armando chegou rápido, sua expressão carregada de preocupação. Daniel, você tem certeza que está preparado para o que quer fazer? Não tenho outra opção. Preciso entender essa organização. Preciso saber o que Marco não me disse. Armando respirou fundo. Cuidado, Daniel. O que você está enfrentando é algo que muitos não conseguem sair ilesos. Eles têm olhos em todo lugar. As palavras do amigo reverberaram em sua mente enquanto começavam a tramitar planos e estratégias. O que Daniel não previa era a revelação que estava prestes a receber. Armando, hesitante, contou-lhe sobre um contato que conhecia na organização rival. Ele pode te ajudar a entender a estrutura deles, mas será arriscado. O mundo das sombras não é gentil com estranhos. As palavras do amigo reverberaram em sua mente enquanto começavam a tramitar planos e estratégias. O que Daniel não previa era a revelação que estava prestes a receber. Armando, hesitante, contou-lhe sobre um contato que conhecia na organização rival. Ele pode te ajudar a entender a estrutura deles, mas será arriscado. O mundo das sombras não é gentil com estranhos. O coração de Daniel disparou. Ele sabia que isso podia ser o que precisava, mas havia um custo. E se eu falhar? Armando olhou nos olhos dele, a seriedade de sua expressão se intensificando. Se falhar, não se trata apenas de você. Ana pode sofrer as consequências. Você precisa estar consciente do que está colocando em risco. Essa última frase fez ecoar um medo que ele já tentava ignorar. Seria a vida de Ana a maior aposta que ele já havia feito? Daniel se sentiu encurralado entre amor e desespero. Lutar pelo que amava era tudo o que restava. E se isso o levasse a um destino sombrio? Eu preciso de tempo. O que eu vou fazer não é só para mim. Ele se despediu de Armando, a decisão em sua mente ainda desenhada com incertezas. O dia poderia ser suas últimas horas de liberdade. A tarde caía e Daniel decidiu que a busca por respostas começaria pelo ponto mais escuro da trama. Um bar clandestino, conhecido por ser o ponto de encontro de mercenários e criminosos. Ele já tinha o endereço, e a tensão em seu estômago crescia a cada passo. Este lugar poderia ser o início de tudo ou a sua ruína total. Assim que ele cruzou a porta do bar, a atmosfera pesada o envolveu. Rostos conhecidos e desconhecidos se misturavam em um mar de segredos. Daniel percebeu que não havia volta. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar radicalmente. Foi então que uma figura alta e robusta atravessou o salão, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia cortante. Era ele, o contato que Armando havia mencionado. Mas havia algo naquela presença que fazia seu instinto gritar. Era ali que tudo começaria ou terminaria. Daniel se preparou para dar mais um passo em direção ao desconhecido, sentindo que o destino já havia escolhido seu caminho. Poderia mesmo trazer Ana de volta, ou teria que pagar um preço muito além do que imaginara? O clímax da sua luta estava prestes a se revelar, e a pergunta pulsava em seu coração: até onde você iria por amor? O bar estava envolto uma névoa espessa de cigarros e murmúrios de vozes roucas, criando um ambiente carregado e tenso. Daniel sentiu a respiração falhar ao cruzar a porta. E se aquele fosse o último lugar onde ele se sentiria livre? E se, ao se acoplar àquele mundo sombrio, tudo o que restasse de sua essência se dissipasse? Ele avistou o homem que Armando descrevera. Franco, um brucutu com um olhar de pedras preciosas, estava sentado em um canto, cercado por rostos que pareciam se encolher às suas ordens. Daniel se aproximou, os passos firmes, embora o coração palpitasse como se estivesse pedindo para ser libertado. Você é o novo peão do Armando? Franco perguntou, sua voz profunda cortando a tensão do ambiente. Se sim, espero que esteja preparado para jogar com os grandes. Estou aqui para entender o jogo. Preciso de informações. Minha irmã... A frase ficou presa na garganta.
A realidade do que estava em jogo fez Daniel hesitar. Cada palavra que saía de seus lábios era uma espada em sua própria consciência. Interessa a você salvá-la, então? Franco iluminou um sorriso que não alcançou os olhos. Nada vem de graça aqui, garoto. Você sabe disso, correto? Daniel pensou em Ana, na fragilidade dela, no que estava disposto a fazer. Sim, eu aceito qualquer risco, respondeu, a determinação tomando o lugar do medo. Com isso, Franco o fez sentar-se. Durante a conversa, o homem começou a expor as complexas relações de poder que reinavam no submundo. Ele falava sobre jogos de influência, traições e alianças. Daniel ficou fascinado e horrorizado. Era um mundo onde as regras eram escritas em sangue e cada movimento um passo em direção ao desconhecido. Para ajudar a sua irmã, Franco disse quase sussurrando: "Você precisará de informações de um tal de Henrique. Ele possui o que você busca, mas é um homem difícil de convencer. O que você está disposto a fazer para alcançá-lo?" As palavras de Franco reverberavam em sua mente como um chamado para a ação. Ele sabia que essa busca era um fio, e se ele não tivesse cuidado, poderia se perder ainda mais. "Estarei onde precisar estar. Como posso encontrá-lo?" A determinação na voz de Daniel ecoou como um desafio. Franco apenas sorriu, um sorriso que carregava promessas e perigos. "Encontraremos um jeito, mas lembre-se, ao se entrar nas sombras, você terá de se tornar uma parte delas. Não haverá retorno." A respiração de Daniel ficou mais curta. "Não me importo, desde que eu tenha a chance de salvar Ana." A expressão de Franco se endureceu. "Então, faça o que for preciso. A partir de agora, você não apenas irá jogar, você vai se tornar um jogador. Arrisque tudo por um sorriso dela." A partir desse momento, a sensação de urgência se transformou em um mar de decisões a serem tomadas. Para cada informação e chance que se erguiam, havia um balancete de moralidade e espiritualidade. O caminho à frente pareceu mais uma trilha de espinhos do que um caminho de salvação. Os dias seguintes foram uma mistura frenética entre entrar e sair de mundos que nunca soube que existiam. Daniel enfrentou cada desafio, desafiou os limites de seu próprio ser. Mas a cada passo, a sombra da corrupção se aproximava mais, uma entidade carregando a marca de sua descida. Ele estava perdendo de vista os pequenos cômodos da clara luz que ainda existia na sua essência. Finalmente, após semanas de perseguições e encontros burlescos, uma pista o levou a Henrique. O local era um armazém abandonado, que exalava o cheiro do passado, madeira podre e ecos de promessas quebradas. No fundo do local, Henrique o aguardava com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. "Então, você está aqui para salvar a sua irmã?" O tom era provocativo, como se Henrique sentisse o poder em sua pergunta. "Preciso de informações. Diga-me o que precisa, e em troca, eu farei o que for necessário", Daniel disse, a bravura transparecendo, mas a preocupação ardendo por dentro. Henrique sorriu, mas seus olhos estavam cheios de uma malícia que ele esperava ocultar. "Informações são como moedas nesse mundo. O que você pode me ofertar que vale a vida da sua irmã?" O jogo estava prestes a se tornar mais complexo e perigoso. Em sua mente, Daniel se questionava se estava disposto a sacrificar o que restava da sua moral. Após horas de tensão e negociação, ele finalmente conseguiu o que queria. "Essa informação pode salvar Ana", Henrique disse, antes de se afastar. "Mas lembre-se, a vida de todos tem um custo, Daniel." As palavras do homem pairaram no ar enquanto Daniel deixava o armazém. Com um nó na garganta, ele percebeu que havia escapado das garras da morte, mas ao mesmo tempo havia mergulhado mais fundo na escuridão de um mundo que não conhecia. O que se seguiria agora? Sua busca estava prestes a chegar ao clímax. O sacrifício dele havia sido feito, mas o valor disso ainda estava para ser revelado. Ele logo voltaria ao hospital, mas com um novo entendimento. No final, o que importava mais? O que lhe custaria a salvação de Ana e até que ponto ele estaria disposto a ir por amor? Por amor verdadeiro? Era hora de enfrentar Armando novamente, a única ligação que lhe restava a um passado que precisava resgatar. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa, mas sabia que isso viria com um preço.
Na madrugada silenciosa, a cidade parecia ignorar o papel que estava prestes a desempenhar em sua vida. O amor e a coragem uniriam-se, e os laços entre famílias se confrontariam com a sombra da banalidade da vida humana. O momento decisivo se aproximava, e a pergunta final permaneceria: quantas almas se entregariam à escuridão pela chance de preservar vidas de amor? Agora, o destino se revelaria em um jogo final. Contudo, Daniel estava preparado para lutar até o último fôlego. E enquanto o sol se punha, ele sabia que nem tudo estava perdido. Havia ainda esperança, e aquela luz resplandecente não se apagaria sem uma luz. Ele poderia ser herói ou vilão, mas que pelo menos suas escolhas fossem guiadas pelo que mais verdadeiramente lhe importava: o amor, a verdadeira chance de redimir-se. E assim, como um eco em seu coração, ele murmura: Ana, eu voarei para você.